Neemias capítulo 2, versículo 1 diz assim: No mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe odeio. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde os sepulcros de meus pais está assolada e tem portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a retifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E disse ainda ao rei: Se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Que Deus abençoe a leitura da palavra dele. Nós vimos na primeira mensagem que quando Neemias recebe a visita de alguns dos seus amigos que vinham de Jerusalém, ele pergunta como que lá estava aqueles que moravam em Jerusalém. Jerusalém tinha sido atacada, destruída. Você pode observar isso lá em 2 Reis capítulo 25, pelos babilônicos. Estava devastada. A política dos babilônicos foi a seguinte: então nós vamos levar para a Babilônia os principais, os cientistas, os homens mais importantes. Nesta leva foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, tá? Levou a nata da cidade, saqueou o templo, destruiu a cidade, destruiu os muros da cidade e deixou o povão lá. Deixou o povão lá sem ter nenhuma condição de sobrevivência. Neemias recebe a notícia de como então aqueles do povo de Israel viviam lá em Jerusalém. E nós falamos na primeira mensagem que Neemias ficou condoído em seu coração por causa do povo de Israel. Daí eu poder falar que a história de Neemias é mais do que a história de reconstrução de um muro. E repito, Deus não está preocupado com cimento, Deus não está preocupado com tijolos. Deus está interessado em vidas. E por isso que Jesus veio ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está interessado em vidas. Deus está interessado na sua vida. Abençoar a sua vida, poder ajudá-lo a reconstruir a sua vida, restaurar os teus sonhos. Quando nós lemos no livro de Salmos, lá no capítulo, se não me falha a memória, 126, o salmista diz: quando voltamos de Sião, éramos como os que sonham. Então Deus, Ele está interessado em salvar a tua vida, em reanimar o seu coração, em restaurar os seus sonhos. Vimos naquela primeira mensagem que a primeira atitude de Neemias foi qual? Foi orar. A primeira atitude dele foi orar.
Ele ficou 4 meses em oração e jejum. Vamos aqui fazer um paralelo entre a história de Neemias e a história de Moisés. Moisés, ele foi criado no Egito. Ele foi criado com a melhor educação da época em que ele viveu. Foi criado para poder ser um faraó, mas Moisés fora educado por sua mãe Joquebede. E ele tinha no coração o quê? Aquela compreensão da lei de Deus e o amor pelo seu povo. Todo o ensino do Egito, tudo aquilo que ele teve no Egito de riqueza, não foi suficiente para poder tirar do coração de Moisés o ensino que ele recebeu da sua mãe. Então aí, pais, olha aí uma orientação para você: ensina o menino no caminho que deve andar e nunca jamais se desviará dele. Inculca isso em sua cabeça, ensina aos seus filhos, cuide bem deles. Moisés, ele agora crescido, formado, tendo de melhor. Se fosse hoje, o Moisés teria as melhores roupas de grife, teria o melhor carro, uma BMW, um Mitsubishi, esses carros aí valiosos. Ele teria uma boa conta bancária, ele teria uma vida social muito intensa, mas ele, movido pelo coração de amor a Deus e compaixão para com o povo, quando ele viu um soldado egípcio batendo em um judeu, em um israelita, o que ele fez? Ele se levantou, se interpôs e ele matou o soldado egípcio. Então, Moisés, como Neemias, foram tocados no coração por compaixão para com o povo, mas agiram de modo diferente, agiram de forma diferente. Moisés, ele agiu impetuosamente. Ele vendo o cenário, ele agiu impetuosamente. Quantas vezes você tem agido impetuosamente? Em quantas ocasiões você tem tentado resolver os seus problemas, as suas dificuldades, de maneira impetuosa? No livro do profeta Zacarias fala assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não se coloque logo na linha de frente para resolver, não se coloque logo para poder agir daquela maneira emocional. Faça como fez Neemias. Neemias, diferente de Moisés, ele recebeu a notícia e ele não se rebelou, de poder, eu vou pegar minha bagagem, eu vou embora, eu vou largar esse emprego, porque esse rei está explorando lá os judeus. Não, Neemias orou. Primeira coisa que nós temos que fazer quando tem uma dificuldade é orar. É poder buscar ao Senhor. E assim Neemias fez durante 4 meses, orando ao Senhor. Neemias, ele assim o fez, porque o coração dele foi sensibilizado, por quê? Pelo sofrimento daqueles que estavam lá, que eram os concidadãos, os seus irmãos. Sensibilidade. Sensibilidade é algo que nós precisamos ter no coração e infelizmente é algo que nos falta muito hoje em dia. Sensibilidade. Vivemos por vezes num mundo em que as pessoas são insensíveis. Insensíveis ao sofrimento do outro, ao sofrimento do próximo. Olha, quando nós temos aqui a campanha Repartir, e tantos irmãos têm ajudado, e você pode ajudar, você demonstra sensibilidade. Na semana passada, a irmã Madalena separa os alimentos e ela vem aqui, filma, fotografa, que é levado para poder abençoar famílias lá na Mangueira. Quando você oferta para missões, você demonstra sensibilidade. Quando você ajuda na obra do Senhor, você demonstra sensibilidade. Quando você liga para uma pessoa neste momento e conversa com ela e ora com ela, você demonstra sensibilidade.
O crente não pode ser insensível. O meu coração e o seu coração, se você tem Jesus no seu coração, não pode ser um coração endurecido, porque Deus, Ele trocou o nosso coração endurecido como uma pedra para o quê? Para que pudéssemos ter um coração de carne, um coração sensível àquilo que é da necessidade do próximo, do nosso irmão, do outro, sensibilidade. Uma filósofa alemã de origem judaica, Hannah Arendt, ela colocou o seguinte: a incapacidade para sensibilizar-se é um fenômeno patológico. A incapacidade para sensibilizar-se é um fenômeno patológico, é uma doença. Então, quando falta a sensibilidade no coração, no meu coração ou no seu coração, há uma patologia. Digamos, no contexto em que nós estamos falando, uma patologia espiritual. Se você pensa tão somente em você, se é tão somente aquilo que diz respeito a você, se quem está ao teu lado não lhe sensibiliza, se você não se deixa tocar pelo que é do outro, não é para poder orar. Por vezes não é questão de você ajudar concretamente, porque não tem condições naquele momento, mas de poder orar. Então isso é uma demonstração de falta de sensibilidade e uma patologia espiritual. Observe que na carta à igreja de Éfeso, o que Deus fala? Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deixar o primeiro amor é viver a vida nesta perspectiva onde o que importa é somente o que é meu, aquilo que diz respeito a mim. A vida cristã não pode ser desta maneira. Um outro exemplo, no livro de Atos, observamos que os primeiros cristãos, os discípulos, os apóstolos, eles viviam na comunhão, no partir do pão, de casa em casa, e nada faltava. Irmãos, mais uma vez aqui, reforçando a campanha Repartir. Quantas famílias nós estamos ajudando neste tempo? Como que a igreja tem sido igreja, no sentido bíblico da palavra? Como que nós temos nos aproximado desta igreja do livro de Atos? De podermos então conceder para que o nosso irmão tenha um alimento, para que o nosso irmão que está adoentado tenha um medicamento, para que aquele que está precisando possa ter uma assistência. Isso é ser igreja, no modelo bíblico do livro de Atos. Neemias, ele então passa 4 meses orando. Interessante que quem olhasse para Neemias de fora, olhando a ele, um judeu, trabalhando lá dentro do Império Persa, com todas as mordomias que ele tinha, digamos, como se fosse uma pessoa de um país explorado no mundo, trabalhando na Casa Branca, tendo todas as mordomias de poder trabalhar na Casa Branca, no órgão lá tão importante, aqui no Brasil trabalhando no Palácio do Planalto, enquanto que tem lá outras pessoas passando necessidade. Quem olha de fora poderia falar o seguinte: Neemias é um alienado, Neemias não está preocupado a não ser com ele mesmo. Neemias, ele está lá vivendo do bom e do melhor, e ele não está interessado em poder ajudar. Olha só como que por vezes nós ajuizamos as pessoas. Neemias estava ali no palácio, mas ele estava com o coração condoído pelo povo de Israel, pelo povo que estava sendo oprimido ali em Jerusalém. Neemias ora. Uma coisa interessante a respeito da oração, minha gente, é o seguinte: oração tem resposta, Carlinhos? Tem, pastor Zeca? Tem, Davi? Pastor Júlio? Tem. Toda oração tem resposta. Toda oração tem resposta. Deus não deixa uma oração sem resposta. E é isto que nós vamos ver agora no capítulo 2. Neemias, ele ora 4 meses. Agora vem o mês de Nisan. E no mês de Nisan, que é o mês do começo,
que é o mês que marca no calendário judaico a libertação do povo de Israel do Egito. Então, dizendo que há um novo começo em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você que há um novo começo. Há um novo dia. Há um novo dia. Um começo. Domingo, o dia da ressurreição. Então há um novo momento. Creia nisso. Creia desta maneira. Não se deixe impressionar pelas notícias ruins. Não se deixe impressionar por aquilo que, na verdade, estão dizendo por aí, por mais que o que estão dizendo seja verdade. Há uma verdade para além de todas essas verdades. Então não se deixe impressionar. Creia, há um momento de virada. Quem sabe, na sua vida hoje é um momento de virada. Ontem nós participávamos da live do Ministério com Casais, e aí tinha aquele casal. Como é que era o nome dele, Carlinhos? Jesus Sebastião e a Ione, né, o casal. E o Jesus Sebastião, que eu não o conhecia, o que nós ali ouvimos, citado, Jesus Sebastião ficou internado por conta do Covid, parece que numa situação difícil, muito difícil, tá? Um jovem, e ele então estava ali participando desta live já curado. O que eu quero dizer para você é o seguinte: quem sabe hoje é o dia da virada na tua saúde, hoje é o dia da virada na tua vida emocional, hoje é o dia da virada no teu casamento em termos de reconciliação, hoje é o dia da virada, esperance o teu coração. Desta maneira então, é no mês de Nisan, que diz o texto bíblico que Neemias está mais uma vez perante o rei. Agora observe bem o que o texto bíblico vai colocar. Que ele nunca esteve perante o rei, tá? Da maneira em que ele agora está, ou seja, com o seu semblante abatido. Ele precisava estar perante o rei, tendo aquela cara de paisagem, ou seja, mesmo que estivesse tudo ruim, ele tinha que estar ali demonstrando que estava tudo bem, porque ele eram relações públicas, ele cuidava da taça que o rei tomava, e o abatimento do coração dele poderia representar para o rei uma tramóia em relação à vida do rei. Desta maneira, então, o texto bíblico deixa aqui muito claro que é o seguinte: eu nunca antes estivera triste diante dele. Nem sempre nós conseguimos esconder a tristeza do nosso coração. Na verdade, não deveríamos esconder, deveríamos compartilhar, falar. Neemias agora, então, ele está num ponto na vida dele, tomado perante Deus, ele está contrito, e o rei percebe isso. Eu não disse para vocês que toda oração tem resposta? Neemias passou 4 meses orando, aí o rei percebe que ele estava triste. Observe, o rei percebendo o servo. O rei percebendo o servo. Em geral, as pessoas que estão numa posição muito alta de poder ou de vida social, se elas têm um coração tão endurecido, elas não importam para os outros. Os outros como se não existissem, mas o rei olhou para Neemias e observou a tristeza dele. E o rei, inclusive, vai aventurar-se a um diagnóstico, porque ele fala: o rei me disse, por que está triste o teu coração, se não estás doente? Então o rei olha, vê a tristeza, mas ele consegue ali observar que não é a questão de uma doença, a não ser uma doença, uma tristeza causada por algo que está no coração, porque diz: tem de ser tristeza do coração. Tem de ser tristeza do coração. Como é que está teu coração? Como é que você está no seu íntimo? A Bíblia fala que o coração alegre, ele traz formosura para o rosto, mas o coração que está abatido, ele vem para adoecer a alma. Neste momento, então, já o indicativo de que Deus estava atendendo a oração de Neemias. Eu quero compartilhar com você aqui algumas coisas a partir deste ponto em que Neemias ele tem este indicativo. Primeira coisa que você precisa fazer para resgatar os seus sonhos e reconstruir a sua vida
tendo orado, tendo meditado na palavra de Deus, orou, meditou, está orando, está meditando, fique atento e aguarde o sinal de Deus. Fique atento e aguarde o sinal de Deus, porque toda oração tem resposta. Neemias ficou 4 meses em oração e em jejum, e agora vem o sinal de Deus sobre a vida dele. É hora dele poder falar. Texto de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Creia, creiamos todos nós. Toda oração tem resposta, amém? Toda a oração tem resposta. Fique atento ao sinal. Quem sabe este sinal já está sendo dado e você não está observando. Você não está vendo com o olhar espiritual. A segunda coisa que eu quero aqui destacar é o seguinte: quem quer resgatar os seus sonhos e reconstruir a sua vida, precisa aprender a correr riscos. Não tem como resgatar sonhos e reconstruir a vida sem correr riscos. Neemias está frente a um grande risco na vida dele. Porque o rei percebe que ele está triste. Porque o rei fala: não é doença, é tristeza do coração. O que está acontecendo? Imagina frente a uma figura de autoridade, uma pergunta como esta, é para tremer na base, não é? Chega lá o almirante, e chega para você, Carlinhos, dá um certo, porque o cara é o almirante. Chega, então, era para Neemias tremer na base, mas ali era o momento dele já tomar posse do que Deus estava dando para ele em resposta e poder agir. Tem uma questão aqui, quando a gente fala de oração, que é importantíssimo destacar, porque ele passou 4 meses em oração. Agora, quando o rei pergunta o que está acontecendo, tá? Ele vai falar da situação que se encontram lá o povo de Israel, onde os pais tinham sido sepultados, como é que estava a situação que ali eles estavam vivendo. No versículo 4, o rei falou o seguinte: pede-me agora. O que você tem para me pedir? Olha o que aparece aqui escrito: então orei ao Deus dos céus. Resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida com oração. A oração antes, a oração durante, a oração constantemente. Esta oração aqui de Neemias é a oração que nós conhecemos como oração flecha. Já orou essa oração? Já teve essa oração flecha? A oração flecha é assim, Davi, no sufoco, você fala: Senhor, me dá uma luz aí. A oração flecha é assim, naquele aperto: Senhor, me ajuda agora. A oração flecha é aquela oração em que você está ali frente a uma realidade, uma dificuldade, tem que ter uma clareza de pensamento, tem que ter uma clareza de coração, uma firmeza. Era isto que Neemias estava precisando. Ele orou ao Senhor, tá? Uma oração flecha, e ele expôs o que estava no coração dele. Agora era o momento dele poder expor o que estava no coração dele. Ele fala: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade de sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então, frente ao sinal dado por Deus, agora ele apresenta o que está no coração dele, ele corre risco. Quem não está disposto a correr risco está perdendo na vida a potência da vida. Porque viver é uma capacidade de poder correr risco. Não é de uma inconsequência. Correr risco não é inconsequente. O inconsequente, ele não mede os riscos. O inconsequente, ele nem busca a orientação de Deus para poder assumir um risco. Ele age de ímpeto. Mas viver é correr risco. Mas como assim, pastor, correr risco? É aventurar-se na vida. É aventurar-se na vida. No primeiro século, os nossos irmãos, eles agiram de tal maneira em que eles assumiram o risco de poder pregar o evangelho, sabendo que eles poderiam ser mortos por conta disso.
sabendo que poderiam perder a vida por conta disso. Então, entenda uma coisa, neste momento em que nós estamos vivendo, por exemplo, em que nós precisamos tomar todos os cuidados, em que precisamos agir dentro do princípio da sabedoria, dentro do princípio da consciência, você não pode negar uma realidade. Há uma doença, há uma pandemia, não adianta negar. A negação é um mecanismo psíquico para nós não nos darmos conta da intensidade de um problema. Negar um problema é uma armadilha da nossa mente, como que para poder aliviar um certo sofrimento. Não tem como negar. Não tem como negar. Mas você, tomando todos os cuidados, precisa entender que tem coisas que você precisa fazer. Por exemplo, você tem um problema, digamos aí, tem aqui um cardiologista, tem um problema cardíaco. E aí você fica naquela, mas eu não vou sair de casa porque tem o risco do contágio. Mas você tem que procurar o cardiologista. Como é que faz isso? Não consulta? Já há aí os indicativos de pessoas que estão tendo outras dificuldades, porque frente a esta realidade em que nós estamos vivendo, estão descuidando da saúde. Ou seja, Neemias agora, ele fala perante o rei, ele está colocando o que é do coração dele, ele corre risco. Meu querido, se você ora, se você busca a orientação de Deus, se você vê um sinal claro de Deus, aceite o risco. Aceite o risco e coloque aquilo que está no seu coração. Então, primeira coisa, para resgatar os sonhos e reconstruir a vida, você ora, você aguarda uma oportunidade, você então se dispõe a correr risco, e correr risco aqui é um ato de fé. Abraão, quando ele recebe o chamado de Deus, sai da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, ele está agindo em fé. E uma outra coisa que eu quero colocar, tenha claro em sua mente o que você quer, ou seja, onde você está e onde você quer chegar. Algumas orações que nós fazemos são orações sem sentido, são orações vagas, são orações que, primeiro, não revelam intimidade com Deus, porque uma das características da intimidade, por exemplo, se eu tenho liberdade com o pastor Zeca, eu vou abrir meu coração e vou falar com ele. Eu não vou ficar com meio dedo, né? Porque eu vou falar com o pastor Júlio, com o Carlinhos, com a minha esposa. Eu vou falar. Perante Deus, nós não devemos estar com meias conversas ou com meia conversa. É abrir o coração e poder falar. É poder dizer o que está ali desejando. No domingo passado, não sei se aqui vocês lembram, mas houve uma pergunta que foi feita pelo Rodriguinho, em que ele coloca como que pode definir o que é do sonho de Deus e do nosso sonho. E a pergunta dele, ela nos remete a uma questão que é a seguinte, que Deus tem um sonho para cima do nosso sonho, e que o sonho de Deus para ser estabelecido é para frustrar o nosso sonho. É uma maneira equivocada de nós pensarmos sobre Deus. Vamos ao Novo Testamento. Jesus fala assim, qual pai que o filho pedindo pão vai dar uma pedra, pedindo peixe vai dar uma serpente? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então o que este texto está dizendo? O que você me pede, então você entenda que é aquilo que se é algo que está inerente à minha palavra, eu tenho prazer em te dar. Deus tem prazer em abençoar, então pede, pode pedir. Abra o teu coração. No Velho Testamento, o texto é, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Agora, Neemias, ele corre o risco, ele tem que falar, mas tem que falar de maneira corajosa, ele tem que falar o que é, onde que ele quer chegar. Por vezes, quando nós estamos numa situação em que alguém nos pergunta, mas diga aí o que você quer, fala aí o que você quer, aí gagueja, né? Não, porque, bem, eu estou pensando, não, eu acho, não, você tem que ter convicção. Qual era a convicção de Neemias?
A convicção de Neemias, movido pelo coração de compaixão para com aqueles que estavam lá em Jerusalém, era a seguinte: de poder ir para ajudar aquelas pessoas, para poder socorrer aquelas pessoas. Então ele fala: olha, ó rei, me permitas que eu vá, me conceda cartas, me conceda carta para eu poder pedir madeira. Então Neemias, ele vai falando o que ele tem. Neemias já tem em mente um projeto. Aqui eu quero destacar uma coisa: por vezes nós falamos, entendemos equivocadamente, que para poder agir no reino de Deus não tem que ter projeto. Então você age, não, Deus vai mostrar, Deus vai falar. Não é assim, minha gente. Um projeto, e em especial um projeto de vida, já é fruto da fé que você tem em Deus. Fruto da confiança que você tem em Deus, que tem fé em Deus, você realiza o seu projeto. O projeto já é fruto da consciência, ou do mover da fé do teu coração. Neemias já tinha um projeto. Você tem um projeto? Você tem um projeto de vida? Qual é o sentido da tua vida, meu querido? Neste tempo em que as pessoas estão lutando, em que todos nós estamos lutando para nos vermos livres do contágio do vírus, eu te pergunto: para quê? Qual o sentido da tua vida? Você quer viver mais para quê? Para fazer o quê? Como é que você vai gastar ou investir estes dias que você quer ter e que Deus lhe dê muitos anos de vida? É importante que nós tenhamos a consciência de um projeto, porque ninguém está neste mundo de passagem, ninguém está neste mundo de uma maneira em que veio do nada, vai voltar para o nada. Não, tem algo para poder ser realizado. Então vamos lá: resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida. Primeira coisa, orar e continuar orando. Segunda coisa, aguardar um sinal de Deus, porque Deus responde a oração. Terceira coisa é você ter um projeto, onde você está e onde você quer chegar. O que você quer? O que você está pedindo a Deus? O que é isso? Para alguns é a conversão do filho, a conversão do esposo. O que você quer? A sua oração tem sentido ou é uma balela perante Deus? Por fim, para poder dar um limite, mas que tem mais coisas para podermos compartilhar, resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida, sendo ousado perante Deus. Não tem como poder sonhar e resgatar a vida sem ousadia. Olha o que diz o versículo 6. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se te parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar entre Judá. Ele vai discorrer. Então seja ousado. Se é para pedir, pede direito. Pede direito. Não, mas isso aqui está bom. Não, mas isso aqui, pede direito. O que você quer, pede, coloca perante o Senhor Jesus. É isso que eu quero compartilhar com você neste momento, tá? Resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida. A máxima é o seguinte: não tem como reconstruir a vida se não tem sonhos. É preciso ter sonhos. Mas para que você possa resgatar os sonhos e reconstruir a vida, você precisa, primeiro, orar e continuar orando. Segundo, você precisa estar atento ao sinal de Deus. Terceiro, você precisa aceitar o risco. Quarto, você precisa ser ousado. Poderia aqui avançar falando, por exemplo, de que quando a gente quer executar um projeto, resgatar o sonho, executar um projeto de Deus, tem oposição. Tem oposição. Tem alguém que não tem interesse que você se dê bem. Tem alguém que não tem interesse que o teu casamento progrida. Tem alguém que não tem interesse que você avance. Tem alguém que tem interesse que você só fique deprimido, triste, trancado, abatido, desiludido.
Tem alguém que tem interesse que você, movido pela ansiedade, se lance no vício, qualquer espécie de vício. Tem alguém que conspira contra você. No plano espiritual, nós sabemos quem é. E sobre isto, falaremos hoje à noite. Mas agora, repito, resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida desta maneira. Primeiro, vou repetir, ore e continue orando. Sem mim nada podeis fazer. Segundo, aguarde o sinal de Deus. Deus vai te dar um sinal. Terceiro, aceite o risco. Aceite o risco. Quarto, seja ousado. Nós vamos responder algumas perguntas daqui a pouco. Se você tem aí, já pode anotar, mandar para a gente agora. Vai passar um vídeo, depois nós vamos louvar ao Senhor. É o tempo que você tem para poder enviar a sua pergunta. Mas além da tua pergunta, eu gostaria muito, como foi no domingo passado, nos 45 minutos do segundo tempo, chegou uma mensagem. Envie uma mensagem para a gente agora. Esta mensagem tocou no teu coração? Esta mensagem animou o teu coração? O Espírito Santo toca em você agora ao ponto de você entregar a tua vida a Ele? Se você ainda não tem Jesus, diga aí onde você está, em qualquer lugar: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. E aí mande uma mensagem para a gente agora. Diga assim: eu estou aceitando Jesus como meu Senhor. Se você está distante, afastado, tem que reconstruir a tua vida nesta caminhada espiritual, diga assim: Senhor Jesus, eu vou me reconciliar contigo agora. Levantar-me-ei ter com meu Pai. Eu quero voltar à comunhão contigo e com a tua igreja. Mande para a gente a mensagem agora. Se você está abatido, esta mensagem tocou no teu coração e você quer que nós oremos por você, se você tem um sonho e estava lá naquela questão de poder buscar ou não, manda para a gente: eu tenho um sonho, ora por mim nesse sentido. Assista então essa vinheta, depois vamos louvar ao Senhor e pode mandar suas perguntas.